Estamos começando aqui a nossa última aula, né, do nosso mini curso, Café com Docker, tá? Hoje a aula vai ser bem mais suave, né? Assim, vai ser bem interessante que a gente vai ver aqui, que provavelmente é uma coisa que vocês vão usar bastante, se vocês forem trabalhar na área, principalmente na área de DevOps, né? Então, vamos lá. Deixa eu botar aqui a aula para vocês. Então, pessoal, hoje a gente vai começar essa última etapa, né, do nosso mini curso, onde a gente vai falar do Docker Compose, né? Mas antes da gente começar a usar ele, é importante a gente entender para que ele serve, né? Então, vamos lá. Vou começar com essa figurinha aqui, mostrando para vocês, né? Basicamente, o que ela diz aqui é que um container não é suficiente, né? A gente precisa ir mais além disso, tá? E aí, é importante que a gente faça uma reflexão aqui nesse ponto, para que a gente entenda o que é que tem numa aplicação, o que é que geralmente tem numa aplicação que a gente desenvolve, né? Então, hoje a nossa aplicação não é mais só um arquivo lá que a gente compila e disponibiliza esse programa, né? Então, não é um arquivo só, você tem um projeto hoje com vários códigos-fontes, e além disso, você usa vários serviços, né? Que auxiliam né, o seu programa principal, e o conjunto todo da obra vai virar uma aplicação, né? Então, geralmente, o que é que você tem hoje? Você tem uma aplicação front-end, né, que você vai enviar requisições, dados para um banco de dados em memória, como um Redis, por exemplo, e aí você vai ter um work lá trabalhando em background, que vai capturar essas informações lá desse message broker e vai armazenar no banco de dados, como um Postgre, como um MySQL, né? E essas informações que vão estar no banco agora, você vai ter uma outra aplicação aí, provavelmente usando outra plataforma, né? Só para poder visualizar esses dados da melhor maneira possível, tá? Então, assim, você tem um conjunto de serviços hoje que compõem a sua aplicação, né? Alguns só você que desenvolve, outros já estão prontos e você só faz usufruir, né, do serviço que ele tem a oferecer. Então, o que acontece? Quando a gente vai dizer, se a gente for pensar na ideia de prover a nossa aplicação usando containers Docker, você não vai criar só uma imagem da sua aplicação englobando todos esses serviços, né? Primeiro de tudo, porque a questão de você poder evoluir, né, os vários módulos que compõem essa sua aplicação, vai ficar bem mais difícil, né? Porque agora se você tem uma imagem só para todos os serviços que vão ser usados, você vai ter que sempre gerar essa imagem de novo, sempre que você quiser fazer alguma alteração. Por exemplo, eu trabalho com a versão 5 do MySQL, né? E aí eu quero que a minha aplicação agora funcione na versão 5.7. Então, você vai ter que gerar uma imagem todinha com toda aquela bagagem da sua aplicação só para atualizar a versão do MySQL, né? Então, assim, quando a gente imagina prover uma aplicação usando containers Docker, a ideia é que a gente disponibilize essa aplicação através de vários containers, né? Cada container rodando algum serviço específico dessa nossa aplicação, tá? Então, no caso, teria um container para sua aplicação front-end, né, onde você vai entrar com os dados, teria um container para o message broker, né, banco de dados em memória, teria um container para o seu worker, né, que vai ficar processando essas informações que você está entrando, né, teria um container só para o banco de dados, né, para poder armazenar essas informações processadas pelo worker, e você teria um outro container só para disponibilizar essas informações, esses resultados, né, utilizando uma plataforma gráfica de mais alto nível, né? Certo? Então, assim, quando você trabalha, você modulariza a sua aplicação de forma a disponibilizar em vários containers, você ganha a questão da portabilidade, né, porque você vai estar trabalhando com containers Docker que já vai estar encapsulando ali todas as bibliotecas e as dependências, né, que cada módulozinho desse vai precisar, tá? E você ainda vai conseguir evoluir melhor a sua aplicação, né? Porque agora, ao invés de eu ter que ficar gerando uma imagem toda hora para a minha aplicação, né, para qualquer alteraçãozinha que eu preciso fazer, eu vou evoluindo cada módulo independentemente. Então, se eu quiser,
se eu, a partir de agora, quiser trabalhar com outra versão do MySQL, basta eu criar um container com uma versão mais recente do MySQL e passar a usar ele, né? Então, assim, eu não vou influenciar na minha aplicação, né? Nas aplicações de fato, nas outras, né? Nos outros módulos da minha aplicação, tá bom? Mas aí qual é a desvantagem de eu trabalhar com múltiplos containers, nesse caso, né? Primeiramente, porque você vai ter que gerenciar tudo isso na mão, né? Assim, você vai ter que levantar todos eles na mão, você vai ter que ter o cuidado de ver se eles não estão travando, se não aconteceu nada de ruim com eles, né? Você vai ter que gerenciar todo o ciclo de vida de cada um desses containers, né? E quanto mais containers, mais difícil, né? Mais propensa a sua aplicação vai estar para sofrer com erros humanos, né? Certo? Então, assim, a gente precisa de ferramentas aqui, né? Já que é interessante a gente trabalhar dessa forma, com múltiplos containers, a gente precisa de uma ferramenta que faça a orquestração dessa nossa aplicação, né? Que envolva múltiplos containers e faça todo esse trabalho aí de gerenciamento para a gente, né? E a gente não precisa se preocupar muito com esse trabalho de gerenciamento. Foque apenas no processo de inovação da nossa aplicação, tá certo? Então, é para isso que o Docker Compose surgiu, né? Então, o Docker Compose, ele é uma ferramenta, né, a qual a gente consegue definir e executar as nossas aplicações, né, que são baseadas em múltiplos containers Docker. Então, ele é um orquestrador para a gente gerenciar, né, para a gente definir como essa nossa aplicação vai ser construída com múltiplos containers e executar, né, e gerenciar, tá certo? Então, o Docker Compose, ele é o orquestrador que vai fazer esse trabalho muito importante, tá certo? Agora, claro, o foco dele é trabalhar em single host, num único Docker host, tá? Ele não trabalha no esquema de cluster como outros orquestradores, como o Docker Swarm e o Kubernetes, né? Mas o Docker Compose, ele é próprio para você fazer a implantação de aplicações com múltiplos containers em um único Docker host, tá bom? Então, como é que ele funciona, né? Como é que é o processo desde da definição da minha aplicação até o processo de execução? Então, para você definir a sua aplicação, né, que vai ser gerenciada pelo Docker Compose, você tem que definir ela utilizando um arquivo em YAML, né? E lá você vai definir todos os seus serviços, né, e a configuração de cada um desses seus serviços. Geralmente, o nome default desse arquivo é docker-compose.yml, né? Geralmente, quando você vai rodar o Docker Compose, ele procura primeiro um arquivo com esse nome, como o Dockerfile, né, ela é para o Docker Build. Aqui para o Docker Compose, ele sempre vai procurar um arquivo com esse nome, né? Se for diferente, você vai ter que especificar. Mas se você não quiser especificar, deixa com esse nome aqui, né, com essa extensão, que ele vai encontrar sozinho, tá bom? Então, o YML, ele é um modelo de dados, né? É um modelo para fazer serialização de dados, baseado no XML, né? Assim como o JSON, tá bom? O formato dele é baseado em indentações, tá? Então, quando você quer fazer quebra de nível, você trabalha com, não é nem com tab, mas mais com espaço, tá? Diferente, né, do JSON, né, e do XML, tá certo? Então, e aí, depois que você tem esse arquivo aqui, do Docker Compose pronto, né, sua aplicação definida, um simples comando, você vai conseguir criar, inicializar e parar todos os serviços que fazem parte da sua aplicação, ou seja, a partir só de um arquivo desse aí, você vai conseguir startar múltiplos containers, vai conseguir parar, vai conseguir gerenciar um a um, né, caso você queira fazer essa gerência manual, tá bom? Mas aí ele vai te dar uma liberdade muito grande, né, para você tratar cada um desses containers aí, desses serviços que fazem parte da sua aplicação. Então aqui essa é uma figurinha que mostra, né, bem como é que é o processo, né? Então aqui você define a sua aplicação no Docker Compose, né? E aqui basicamente eu estou definindo dois containers, né? Dois containers que fazem parte da minha aplicação. Seria eu sei que está ruim de enxergar aí, mas não achei uma resolução melhor para essa figura. Mas eu vou tentar explicar aqui o máximo que eu conseguir. Então, tem um serviço web aqui, né, que vai ser um container, e um outro serviço aqui chamado Redis, né, tem um serviço web, nome mesmo web, e tem um serviço chamado Redis,
né, que também vai ser um outro container que vai ficar responsável por cumprir o papel de message broker aqui para essa aplicação web, tá? E aí eu defino esses dois containers aqui no arquivo, e no final das contas eu uso o Docker Compose para criar já essas imagens, esses dois serviços lá no Docker Host, né? E também ele vai ficar responsável por gerenciar esses serviços, né? Fazer reinicialização automática, caso algum deles trave, por exemplo. Beleza, pessoal? Até aqui? Alguma dúvida? Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. O nome dos serviços é a gente que define ou tipo esse primeiro web e o de baixo heads, ou tem que ser igual o nome da imagem? Não, você que define, viu? Você pode escolher o nome que você quiser. Ok. Beleza? Então, mais alguma dúvida, pessoal? A gente vai já entrar nesse formato aí do Docker Compose, a gente vai falar bem a fundo mesmo do tipo de informação que a gente inclui, né, no Docker Compose, no formato do arquivo. Então, assim, vocês podem perguntar agora, mas já tenho a certeza que nós vamos falar dessas coisas mais na frente também. Então, continuando, né? Então, o primeiro passo para a gente usar o Docker Compose, a gente tem que instalar ele, tá? Ele não, quando você instala o Docker Engine lá, que foi o que a gente já fez, ele não vem instalar, ele não instala por padrão, né? Então, você tem que ir lá explicitamente e instalar ele, tá? E eu vou ensinar aqui para vocês a forma mais rápida da gente instalar, a forma mais recomendada, né? A forma recomendada de instalação para o Docker Compose, tá? Então, pré-requisito para que a gente possa fazer, né, usar, né, instalar e usar o Docker Compose, é você ter o Docker instalado. Tá bom? Então, assim, eu sei que é muito óbvio, mas é bom a gente deixar claro esse tipo de coisa. Você já tem que ter o Docker Engine lá instalado e nada mais que isso. Tá bom? E aqui o próximo passo vai ser baixar a versão mais recente do Docker Compose. Ah, professor, não dá para usar um apt-get, não? Até pode, eu vou até mostrar mais para frente. Tem um apt-get do Docker Compose. Só que nem sempre ele instala a última versão. E o ideal, né, como ele trabalha num repositório separado do Docker, o ideal é que você sempre baixe a última versão do Docker Compose para sua máquina. Então, aqui a gente está baixando manualmente, né, usando seu URL. A gente está baixando diretamente lá do GitHub, né, do repositório do Docker Compose, estamos baixando a última versão dele disponível para o nosso sistema operacional, né? E estou jogando, né, esse arquivo lá na pasta /usr /local/bin, de forma que eu já consiga usar lá no meu terminal, tá bom? Então, eu já baixo aqui a última versão diretamente, coloco lá no Docker Compose, e depois eu só preciso dar permissão de execução para esse arquivo que eu acabei de baixar. Então, dou um chmod mais x, né, no arquivo Docker Compose que eu acabei de baixar, dando uma permissão de execução para ele, aí a partir desse momento eu já consigo usar lá no meu bash, né, no meu terminal, já consigo chamar ele como um comando, tá? E aí finalmente você testa a instalação para ver se está tudo ok, dá um docker-compose -version para ver se ele mostra lá a versão direitinho, tá bom? Eu não vou reproduzir esses comandos aqui com vocês porque para a gente não perder tempo, mas aí o passo a passo é esse, é muito simples, você baixa o comando, aí joga lá no /bin da vida, bota a permissão de execução e testa a versão para ver se está tudo ok. Basicamente é só isso, tá bom? No meu caso ele já está instalado, está ok, então a gente já vai começar usando mesmo. Bem, e aí você tem a opção de usar o apt-get install, né, Docker Compose, mas não é a opção recomendada, porque ele não vai instalar a última versão, e como eu falei para vocês, o recomendado, inclusive tem dizendo lá no site do Docker, que na documentação do Docker, que o ideal é você trabalhar sempre com a última versão do Docker Compose. Tá bom? Beleza, então, pessoal. Alguma dúvida até aqui? Acho que esse processo de instalação é simples, né? Então, continuando, vamos começar a falar dos comandos básicos do Docker Compose, né? Não vamos, vamos tentar passar, vou tentar
ilustrar cada um deles para vocês, mas a gente só vai usar mesmo eles na hora que a gente for rodar os nossos exemplos, tá? Mas eu vou mostrar um geralzão aqui para vocês de tudo que a gente pode fazer. Então, o Docker Compose tem comandos para gerenciar todo o ciclo de vida da aplicação, né? A aplicação, lembrando, a aplicação ela é formada por um ou mais serviços, né? Cada serviço desse é um container. Então, o Docker Compose eu posso gerenciar todo o ciclo de vida da aplicação, né? Nesse caso, eu posso iniciar, parar e reconstruir serviços dessa aplicação. Eu posso visualizar o status dos serviços em execução, para saber se eles estão todos em execução, se estão tudo rodando direitinho. Eu posso visualizar os logs dos serviços em execução, né? Mostrar a saída dos serviços que estão rodando em cada um desses Dockers, né? E ver se ele está rodando direitinho. E eu posso executar comandos em um único serviço, em um ou mais serviços, né? Eu posso escolher um específico lá e disparar um comando, assim como eu fiz na aula de ontem, né? Usando o Docker exec. Aqui eu também posso usar, mais na frente, eu vou mostrar aqui agora para vocês um Docker Compose exec também para executar um determinado serviço, um comando. Bem, então esse aqui é basicamente, quando a gente vai usar o Docker Compose, a gente trabalha com o comando Docker Compose, né? Que tem vários subcomandos, né? Vários mesmo. E aqui eu só estou listando os principais, que é basicamente o que vocês vão usar de fato mesmo. Tá certo? Então, vamos tentar passar por cada um deles rapidamente. Claro, quando a gente for rodar os exemplos, aí a gente vai explorando eles, né? Aos poucos a gente vai brincando com eles. Então, assim, dos subcomandos do Docker Compose, a gente pode citar o config, que é usado para validar e visualizar o arquivo do Compose. Então, uma vez que você terminou de escrever lá o seu arquivo, o dockercompose.yml, você pode validar para ver se ele está sintaticamente correto, né? Aí você dá um Docker Compose. Lá na pasta onde está o arquivo, você dá um Docker Compose espaço config, que vai verificar se o arquivozinho foi todo escrito direitinho, né? Se você não errou em nada. E aí tem o app também, né? Docker Compose app, que é usado para criar e inicializar a sua aplicação. Ou seja, ele lê o arquivo YML, né? E aí ele vai inicializar todos os serviços. Ele vai criar, né? Criar, no caso, baixar as imagens que tiver baixar, compilar imagens que tiver que compilar, certo? E vai, das imagens que forem geradas, né? Que estiverem presentes para cada um dos serviços, ele vai inicializar os containers, tá? Então, o app, ele faz tudo isso para você, né? Bem dizer, o principal comando que você usa quando trabalha com Docker Compose é esse Docker Compose app aqui. E aí tem outros, né, como o PS, que é para listar os containers de uma determinada aplicação, tá? Aqui a gente está acostumado a usar o Docker PS, né? O Docker PS, ele mostra todos os containers que tem no Docker Host, tá certo? Mas a partir do momento que a gente usa o Docker Compose, ele sempre vai fazer tudo baseado no arquivo YML, tá? Então, por exemplo, se eu rodo um Docker Compose PS lá na pasta onde está o arquivo YML, ele vai mostrar os containers só daquela aplicação, né? Que eu rodei a partir daquele arquivo. Então, ele não vai mostrar todos que estão no Docker Host, ele vai mostrar só os containers daquela aplicação, tá bom? E aí tem o logs também, né, que vai mostrar os logs de um container qualquer da aplicação, você diz qual é o serviço. Teve um colega aí que perguntou se aqueles nomes lá que a gente viu, vou até voltar aqui, esses nomes aqui que a gente escreve, pode ser qualquer nome, esse aqui é o nome do serviço, tá? Então, todos os comandos do Docker Compose que você vai aplicar em algum desses serviços, você usa esse nome aqui para se referenciar a eles, né? Então, por exemplo, se eu quisesse ver os logs do serviço web, eu digitaria Docker Compose, espaço logs, espaço web. Aí ele ia mostrar os logs lá desse serviço, tá bom? Do mesmo jeito do outro serviço lá, que era o Redis, né? Beleza, pessoal? E aí tem o comando stop, né? Se eu quiser parar um ou mais desses serviços, um ou mais desses containers, né? Você pode especificar, ou se você não botar nada, ele vai parar todos, tá? Eu posso startar também, ou seja, dos containers que estão parados, dos serviços que estão parados, eu posso iniciar eles, tá? Um ou mais.
Posso restartar os serviços, né, que é o trabalho de parar, ele é aplicar o stop e o start, tá? Basicamente é isso, ao invés de você usar os dois comandos, você usaria só o restart. E o down, que é um outro comando que vocês vão usar muito, né? Ele tem, basicamente, ele está no mesmo nível aqui do up, né? O down, ele para e remove todos os containers, tá certo? Qual a diferença dele para o stop? O stop, ele para os containers, certo? Mas ele não destrói os containers continuam lá. Então, se eu quiser botar eles para funcionar de novo, basta eu dar um start. O down não, o down ele para e remove todos os containers, né? Então, ele apaga os containers. Ele apaga mesmo o sistema de arquivo de cada um dos containers, certo? Professor, com licença. Só uma dúvida. Oi? Se eu der o down e eu tiver dentro do Docker Compose uma imagem de um banco de dados, o down apaga o banco também, todos os arquivos do banco? Se você não estiver usando um volume, ele vai apagar, certo? Agora, se você estiver usando um volume, ele não apaga. Até aqui está dizendo o seguinte, ó, o down, essa aqui é a tradução que eu usei lá do help mesmo, do manual oficial do Docker Compose, tá? Então, aqui o down é o seguinte, ele é usado para parar e remover todos os containers, imagens, volumes e redes que estão envolvidas nessa aplicação, tá? Mas o que é que acontece? Se eu digitar só Docker Compose down, ele vai remover o quê? Ele vai remover só os containers e as redes, tá? As imagens e os volumes vão continuar lá. Então, você não perderia seu banco se você estivesse usando um volume, certo? Agora, claro, se eu quiser remover imagens e volumes também, aí tem umas opções do down que você tem que usar para fazer essa forçação de barra. Bom, mas se você usar só o Docker Compose down, ele vai remover só os containers e as redes. Ficou claro? Michel, tem uma pergunta minha. Pode perguntar. No stop, quando você dá stop, por exemplo, vamos supor que o container está executando uma atividade que eu coloquei ele para fazer. Se eu der um stop nele, ele vai parar a atividade no status que ela estava, ou ele vai, tipo assim, meio como se ele dá meio como refazer naquilo ali, tipo, tirar a atividade, como se nunca tivesse existido. Ele vai como se ele estivesse desligando uma máquina. Tá? Então, por exemplo, ele não salva o estado do container. Né? Assim, porque o container é tão simples que parece que quando você levanta, você praticamente salvou o estado dele, né? Porque basicamente ele só serve para levantar um determinado serviço. Mas, assim, ele não é orientado a estado, não. Então, se você der um stop mesmo, é como se você estivesse desligando uma máquina. Tá? Ela vai ficar desligada, mas ela ainda existe. Entendi. Tá certo? Se você der um down, você vai desligar e vai sumir com aquela máquina. Ela não vai mais existir. Certo. E quem era que tinha feito a pergunta do down, hein? Como era o nome? Que eu não tô vendo aqui no Meet. Eu não tô vendo a tela do Meet. Foi o Clebson e o Henrique também fez uma, só que na hora que ele perguntou e eu ia falar, e tu respondeu, aí nem precisou. Pronto, então é isso, viu? Assim, quando você usa só o down, sem nenhuma opção, ele só remove containers e redes. Então, se você quiser manter informações de containers aí você tem que trabalhar com volumes. Tá? Pronto, a gente fez uma pergunta aqui. Oi. Ele falou assim, que se o que o senhor recomenda para salvar os dados de volumes externamente? Devo manter uma pasta com o conteúdo do volume por segurança? O que você externamente, o que é que você pode fazer, né? A gente viu a aula de volumes ontem, né? A gente viu que a gente pode criar nossos próprios volumes no Docker, né? Usando o Docker volume, né? Mas tem um outro tipo de volume que a gente pode trabalhar também, que é o bind. O bind é um diretório externo na área do Docker, né? É uma pasta qualquer do sistema de arquivos, né? Aí, por exemplo, eu quero salvar num HD externo, tá? As coisas. Como é que eu faria? Ora, você poderia... Primeiro, ele vai montar numa pasta, né, no sistema de arquivos. Aí você já poderia apontar como se fosse um volume. Se for um servidor remoto que você queira salvar os seus dados, você pode montar a pasta usando um NFS da vida, né? Que é um protocolo de compartilhamento, né, de diretório. Então você pode usar um NFS, montar essa pasta lá do servidor remoto, no sistema de arquivos do seu Docker host, e aí quando você for criar um volume, você cria um volume do tipo bind, né? Você aponta para aquela pasta específica, né? Diz que é do tipo bind, que ele vai usar ela e vai ficar salvando essas coisas
nessa pasta, né, e, consequentemente, lá no servidor remoto. Tá, Henrique? Não sei se foi claro isso. Não sei se respondeu aí a sua dúvida. Eu estava falando e o microfone estava desligado. Ele falou que entendeu, só que ele está fazendo isso por meio de uma pasta mesmo. Aí ele vai tentar achar a solução através de um servidor remoto. E ele agradeceu pela resposta. Ótimo. Obrigado. Só De nada, né? Olá, pessoal. Boa tarde. Aqui é Matheus. Oi, professor, tudo bom? Opa, Matheus, diga lá. Tudo ótimo. Bem, só um adendo. Eu acho que você usando uma pasta local, você fazendo um bind, você está meio que expondo o seu serviço a, digamos, falha de segurança, que isso é uma falha de segurança. Então, por exemplo, hoje em dia o que a gente usa mais é Kubernetes. Então, o Kubernetes ele usa um disco na nuvem, que é bem mais seguro em termos de segurança e integridade da informação. Então, pode ser uma sugestão você utilizar um disco no GCP, ou então no Amazon, sei lá, com a plataforma que você achar melhor. Porque localmente, se dando um bind é bem arriscado. E eu concordo, viu, Matheus? Concordo. Agora, felizmente, não vai caber um curso de Kubernetes aqui, né? Se coubesse, seria ótimo mesmo. Porque, assim, seria top, viu? Seria ótimo. A tendência é você não trabalhar mais com Docker diretamente, né? Uhum, que a gente está vendo aqui, né? A ideia é você pegar um Kubernetes mesmo. Não tem professor, correr, não. Oi. Agora uma pergunta assim, bem mais, digamos, uma pergunta mais na área acadêmica. O que o senhor vê na área de containers aplicado a NFV para a internet do futuro, para a internet das coisas? Uma área, eu não estou muito por dentro dessa área em si, mas eu estou pesquisando a área de internet do futuro, então eu fico pensando assim, sobre NFV, eu já pensei na ideia de Dockers, NFV utilizando containers para realização de funções sob demanda, se tem algo no tipo, se tem algo da área. Eu tô sentindo que tem um aluno de pós-graduação atrás de tema, né? Não, na verdade eu tô aqui apanhando no doutorado para ver para onde é que eu vou. Bem, assim, NFV é a minha área, né, Matheus? Então, assim, sim. Eu vou lhe dar uma resposta assim com bem respaldo mesmo, tá? A tendência no NFV é realmente trabalhar com containers. Então, já tem alguns trabalhos que fazem isso, mas cada grupo implementou o seu próprio orquestrador. Mas o que é que acontece? Hoje, os frameworks NFV tem um específico, que é bem dizer o oficial, que é o Open Source Humano, que ele já suporta o Kubernetes, né? Para criar as VNFs dele, certo? As funções de redes virtuais. Ele já suporta, né? Nessa última versão dele, que é a versão 7, ele já se integra com o cluster do Kubernetes, tá? Então, já pode ir aí, abrir a página do Open Source Money e começar a dar uma olhada, que vai clarear muito as ideias. Perfeito. Eu não posso até conversar com o senhor mais, mas eu acho que qualquer coisa que soltar aqui, meu orientador arranca meu pescoço, então... Beleza. Obrigado. Beleza. Qualquer dúvida aí pode perguntar, mas pronto. Enquanto a gente tiver tempo aí, estamos respondendo. Tá certo. Beleza, pessoal? Então acho que consegui tirar a dúvida aí do down, né? Então, basicamente, os principais comandos que vocês vão usar é o up e o down, tá legal? São os principais mesmo. Aí tem os outros, né? O RM, que é para remover um ou mais containers parados. Então, assim, se você deu só um stop, né? Você desligou todos os containers lá e você quiser remover um ou mais, né? Você pode usar o RM aí para ir removendo, né? Um por um. E aí tem o build eu vou falar assim, isso aí eu vou especificar para vocês, porque é o seguinte, quando você usa o Docker Compose, além de você especificar uma imagem para um determinado serviço, uma imagem que já existe, você pode especificar só uma pasta que tem um Dockerfile, e aí o Docker Compose mesmo vai construir essa imagem para você, tá? Então o build a gente usa para pegar esses serviços que ainda tem que construir a imagem, né? E aí ele vai fazer só esse processo de construção da imagem. Tá legal? E aí, por fim, o exec, que vai ficar responsável por executar um comando e um container em execução, né? Eu já tinha falado para vocês no slide anterior, mas vale ressaltar aqui de novo. Tá bom? Então, e aí, todos eles aqui, se eu quiser especificar um serviço só, nesses comandos que tem um ou mais serviços, né? Quando eu vou usar eles para né? 2, 3 serviços,
Aí eu tenho que botar um nome do serviço. E o nome do serviço qual é? É o nome que aparece no arquivo lá do Docker Compose, tá? Esses nomezinhos que vocês podem escolher, escrever aqui. Você sempre vai referenciar o serviço através dos nomes deles, tá bom? À medida que a gente for usando aqui, a gente brinca um pouco com isso. Bem, então vamos para o nosso primeiro exemplo. Né? Não adianta ficar só vendo um bocado de bagagem de teoria de comando se a gente não vai para a prática, tá? Então, sem entrar muito em detalhes do formato ainda do Docker, do arquivo, né, do Docker Compose, a gente vai rodar esse primeiro exemplo, tá? Que basicamente é uma aplicação que vai ter dois serviços aí. É o serviço DB e o serviço WordPress, tá? O serviço DB, ele roda uma imagem do MySQL, tá? Ele roda uma imagenzinha do MySQL, vai fazer as outras configurações, depois eu vou falar mais na frente, que é cada uma delas, tá? E o outro vai rodar um WordPress, ou seja, eu vou criar uma aplicação aqui que basicamente vai disponibilizar um WordPress, né, já tudo rodando bonitinho, o banco de dados rodando em outro container, né, que é o certo da gente fazer, se a gente quiser ter a liberdade de evoluir, né, as nossas aplicações de maneira mais simples e rápida, tá? Então, eu estou separando os dois módulos principais dessa aplicação, né, eu boto o banco de dados em um container e a parte do WordPress mesmo, da aplicação do WordPress, em um outro container, né? E aí, não sei se vocês sabem para que serve o WordPress, mas o WordPress serve para auxiliar a gente na criação de sites, né? Facilita bastante, né, inclusive. Então, basicamente, a nossa aplicação, ela tem esse formato, tem um container aqui com WordPress, que é o nome do serviço é WordPress, tem um container aqui com MySQL, tá? E esse container aqui do MySQL, ele usa um volume, né? Não sei se vocês viram aqui, mas tem um volumezinho aqui, que é esse dbdata, que aponta para o /var, /lib, /MySQL, né? Então, ele já faz um mapeamento de volume aqui, tá certo? Aí, professor, a gente tem que criar esse volume, um Docker volume? Não, ele já vai criar para você. Tá? Tudo que você botar aqui, ele já vai criar para você. Você não precisa fazer nada, tá certo? E aí, qual o comando que a gente usa para rodar esse negócio? Aí é o Docker Compose, o app, né? Usar o appzinho, que é o comando principal do Docker Compose. Aí a gente bota um "-d", porque senão ele não vai rodar em background, né? O "-d" é a inicial de detect, né? Que é exatamente para você não ficar visualizando as informações de log que foram geradas. Ela vai ficar tudo em background. Então, vamos brincar com essa aplicação aqui. Depois vocês podem botar ela aí como exemplo aí para vocês, mas eu já coloquei aqui ela no meu terminal, tá? Para a gente não perder tempo. Então, eu vou dar um ls aqui, então eu vou dar um cd compose. Então, é o exemplo 1 aqui, certo? E aí, se eu der um vim aqui nesse Docker Compose, olha só. Aí ele tá exatamente aquilo que tem lá no slide, ele está mostrando aqui, né, os dois serviços, o DB e o WordPress, né? O serviço DB tem um volume aqui, esse dbdata, né? Inclusive a gente especifica lá embaixo para dizer que ele vai ser criado. Tá? E as outras informações aí que depois eu vou mostrar, mas uma bom também para a gente citar é o do mapeamento de portas, né? Que a gente especifica também, para cada serviço a gente pode definir o mapeamento de portas que a gente já viu para que serve, tá? E eu precisei passar essa informação, adiantar logo essa informação para vocês, porque eu vou acessar o WordPress daqui, né, para a gente ver ele funcionando. Vou dar um wq, ou 2.q, vou dar um clear, e aí vou digitar o comando aqui, docker compose app -d. E, ó, então ele vai criar uma rede, tá? Vou já chamar a atenção para isso. Criou o volume, né, dbdata, só que eu vou já explicar aqui as nomenclaturas que ele usa. Deixa ele terminar aqui de criar o serviço. Vamos esperar um pouquinho. Como não tinha as imagens, né, ele foi baixar ainda. Eu sempre faço assim, de uma aula para outra eu excluo tudo que eu crio no Docker, né? Então não ficou nada aqui, porque eu quero que vocês vejam todas as informações iniciais mesmo, é como se a gente estivesse rodando os comandos pela primeira vez, né? Então vamos esperar aí, que ele vai já baixar, tá baixando a imagem do WordPress agora. Então, vamos lá.
Primeiro vamos falar um pouco da nomenclatura aqui que o Docker Compose usa, certo? O meu arquivo YAML, eu não sei se vocês viram, mas ele está numa pasta aqui, exemplo 1, certo? O que é que o Docker Compose faz? Ele pega o nome dessa pasta que ele está armazenado e trata como se esse nome fosse o nome da aplicação, tá? Como se fosse o nome da aplicação, né? Então, o conceito do Docker Compose é o seguinte: a gente tem uma aplicação e nessa aplicação tem vários serviços, né, onde cada um desses serviços é um container, tá? Então, mas em nenhum canto a gente especificou o nome da aplicação, a gente só especificou o nome do serviço. Então, o que é que ele faz? Ele considera a pasta como o nome da aplicação, tá? Então, tudo que ele vai construir de objeto dessa aplicação, ele bota como prefixo o nome da aplicação. Então, ele criou uma rede aqui, ó, uma rede definida por usuário. Então, a vantagem do Docker Compose uma das vantagens do Docker Compose é que ele já cria uma rede, ele não usa a rede default do Docker, ele já cria uma rede, né, uma rede definida por usuário para cada aplicação que você levanta usando o Docker Compose. Então, cada aplicação vai ter a sua própria rede, tá certo? Então, ele já criou uma rede aqui para essa aplicação, criou aquele volume lá, que vai ser usado pelo container do MySQL, tá certo? E lá nos finalmente ele criou os containers. E os containers também, ó como é que é a nomenclatura. Ele especifica o nome da aplicação, o nome do serviço e um índice para cada container, né? O nome da aplicação, o nome do serviço e um índice para cada container. Por que que tem esse índice? A gente não vai chegar a trabalhar aqui, mas o Docker Compose ele consegue escalar os seus serviços, né? Então, por exemplo, eu poderia especificar aqui, no próprio Docker Compose eu poderia ter especificado para levantar 3 réplicas do banco de dados MySQL, né? Então, ele levantaria 3 containers e botaria um índice para cada um deles. Container 1, 2 e 3, tá certo? Beleza? Então, a nomenclatura que ele usa é essa. Então, deixa eu ver se está rodando esse serviço. Ó. Eu vou dar um Docker PS aqui. E a gente pode ver que ele está rodando esse serviço e o nome é usando a nomenclatura lá do Docker Compose, né? Aplicação, serviço, índice, né? Aplicação, serviço, índice, em cada um dos dois, certo? Então, ele levantou os 2 containers. Agora, quando você está trabalhando com Docker Compose, o ideal não é você usar o comando Docker, tá? Você pode usar diretamente o Docker Compose, certo? Só que você tem que digitar os comandos do Docker Compose sempre na pasta onde está o arquivo Docker Compose. Senão ele não vai saber qual é a aplicação que você está querendo trabalhar, né? Que você está querendo gerenciar. Então, eu já estou aqui na pasta, que é o exemplo 1. Vou dar um Docker Compose PS. E ele me mostra aqui só os serviços, né? Que estão rodando para essa aplicação. Tá? E aí eu posso visualizar o estado aqui. É bem interessante. E aí, se eu quiser, por exemplo, só parar o banco de dados, aliás, só parar o WordPress, eu dou um Docker Compose, stop, e escrevo. Percebam que o nome do container aqui é exemplo 1, -WordPress, -1, certo? Mas como eu sei que eu estou trabalhando já nessa aplicação, o Docker Compose não exige que você bote o nome completo do container. Basta eu botar só o nome do serviço, como está lá no Docker Compose. Tá? Então, boto Docker Compose, stop, WordPress. Tá? E aí ele vai parar só esse container. Ó, aí se eu der um Docker Compose PS de novo, e ele mostrar aqui, ó. Então, o DB tá up, mas o WordPress tá desligado, né? E aí, se eu quiser inicializar de novo, basta eu dar um start, certo? WordPress. Se eu der um Docker Compose PS aqui, ele vai estar mostrando direitinho. Da mesma forma, eu posso olhar os logs, né? Eu posso, lá vamos do MySQL agora, né? Então, eu posso dar um Docker Compose, sem querer eu fiz besteira. Eu posso dar um Docker Compose aqui, logs, DB, que é o serviço de banco de dados, né? Então, eu posso olhar aqui os logs dele, ó. Ele gerou lá para saber se está tudo funcionando direitinho, se o WordPress está conseguindo conectar direitinho, né? Beleza? Então, será que está rodando mesmo o WordPress? Vamos ver. Vamos aqui no browser e vamos acessar lá o Vavazão de novo, né? Tá mapeado 8080, né? Ó, tá aqui, ó. Essa aqui é a tela inicial do WordPress, né? O WordPress rodando lá no nosso container. Posso dar um continuar aqui.
Aí ele já vai pedir para eu botar dados do site e tudo antes de começar a fazer a criação dele. Tá certo? Beleza? Aí eu não vou dar curso de WordPress aqui, né? Também não é a minha área. Beleza, pessoal? Então, a gente conseguiu rodar o primeiro exemplo, né? E aí, como é que eu faço para destruir tudo, né? Assim, ó, se eu digitar aqui, ó, Docker, Network, LS, você pode ver que ele criou uma rede só para essa minha aplicação, ó, tá? Do mesmo jeito, ele criou um volume, né? Tá? Criou o volume aqui, exemplo 1 DB Data. Ele tem os containers, né, que a gente já viu, e ele tem as imagens também, né? Então, ele tem uma imagem aqui do MySQL e do WordPress, né? Agora, vamos dizer que eu quero destruir tudo, né? Destruir tudo. Qual seria o comando? Bem, lá na pasta da aplicação, eu digito docker compose down. Mas o que é que vai acontecer se eu der um enter aqui? Ele vai apagar, ele vai parar todos os containers, vai apagar os containers e vai apagar a rede. Só isso, certo? O que é que ficou ainda? Vai ficar os volumes, né, que ele estiver usando, e as imagens também vão ficar. E se eu quiser remover tudo, aí você tem que usar as opções aqui do down, né? Você bota um menos volumes, para excluir os volumes também, e um menos RMI para excluir as imagens, né? E aí, manda browser. Opa. Onde foi que eu errei? Ah, tá. É porque tem que escolher o tipo. All, né? Da imagem. Pode dizer que eu quero todas as imagens desse serviço aqui, eu quero que ele exclua. Então, vamos lá. Então, ele para os containers, e aí começa o processo de remoção. Removeu os 2 containers, removeu a rede, removeu o volume e removeu as 2 imagens. Certo? Então, basicamente, é isso aí que a gente faz. A gerência básica aí de Docker Compose é isso. Tá bom? Bem, mas aí a gente tem que, assim, para que a gente consiga mesmo trabalhar com WordPress, a gente tem que entender o que é que significam as coisas que a gente inclui aí nesse arquivo aí do Docker Compose, tá? Que tipo de coisas que a gente pode incluir aqui dentro. Então, eu vou já voltar para essa imagem de novo, né? Porque a ideia agora é a gente começar a ver o formato, né, do arquivo do Compose, entender um pouco dessas informações que a gente inclui lá dentro dele. E, basicamente, ele é composto por essas instruções aqui, ó, tá? Tem instrução de versão, tem as instruções, tem os locais onde você inclui instruções para cada um dos serviços que você vai definir para a sua aplicação, né? E aí tem vários parâmetros que você pode setar para a sua aplicação. Tem vários parâmetros que você pode setar para cada serviço da sua aplicação, certo? E aí, finalmente, você pode definir os volumes que vão ser usados por um ou mais dos seus serviços, tá? E também as redes que vão ser usadas por um ou mais dos seus serviços. A gente viu que a gente não precisou especificar rede lá no nosso exemplo anterior, né? Porque ele já cria uma sozinha, mas às vezes você quer definir mais de um tipo de rede, você quer dar nome às redes, né? Por exemplo, a minha aplicação, eu quero definir uma rede só para as aplicações front-end e outra só para as conexões back-end, né? Então, você cria uma rede lá, front-end, back-end, e vai associando para cada um dos seus serviços lá da sua aplicação, tá bom? Então, vamos aqui por partes. Primeiro, o da versão, né? Então, a versão aqui é a versão do formato do arquivo, né, do Compose. Então, basicamente, hoje a gente está trabalhando só na versão 3, né? Muitos instrutores, assim, que ministram curso, né, de Docker Compose, geralmente eles começam lá da versão 1, né? Assim, pode ser que um dia que você esteja dando alguma manutenção, você se depare com essas versões mais antigas, tá certo? Mas desde que se começou a trabalhar com orquestradores, basicamente, principalmente o Docker Swarm, né, que usa esses arquivos do Docker Compose. Então, desde que os orquestradores começaram a usar, basicamente a gente só vê mesmo nessas versões 3 aí, 3.x, né, que já tem até a versão 3.8, né. E aí é importante porque, dependendo da sua versão do Docker que está instalada na sua máquina, ele vai suportar uma versão máxima específica aí do Docker Compose, tá? Então, basicamente, você define a versão que você quer trabalhar. Não tem muitas mudanças de uma para outra, né? Então, assim, até hoje eu ainda trabalho com a versão 3.3. Assim,
não fui nem atrás de saber outras coisas que tinham nas outras versões. Parei na 3.3 e até hoje ela tem me atendido muito bem, né? E aí, se você quiser mais detalhes sobre o versionamento aí do Docker Compose, você pode acessar esse link aqui da documentação oficial do Docker, né? E dar uma olhada lá nas especificações, né? Do formato desse arquivo aí. Tá? O que a gente vai ver aqui é o mais básico possível, né? É o importante, assim, para você já começar a botar suas aplicações para rodar. Tá? Mas, claro, vão ter muitos outros parâmetros que vão estar faltando aqui, mas que vocês podem acompanhar por essa página, tá bom? Pessoal, faz tempo que eu não paro, né, de falar. Vocês têm dúvidas até aqui? Então, beleza. Então, vamos lá. Então, vamos ver que tipo de parâmetros a gente usa para especificar os nossos serviços. Então, vocês viram lá naquele arquivo, né? Aquele arquivo de exemplo que a gente definiu o serviço e dava um nome para cada um deles. E dentro de algum deles, a gente colocava vários parâmetros, né? Então, vamos começar por esses dois aqui, o image e o build. Então, por exemplo, aqui tem um arquivo bem simples, né? De Docker Compose, onde a gente coloca a versão, né? Aqui está a versão 3. E aí eu defino os serviços, né? Defini 2 serviços, web e DB. E para cada um deles eu posso incluir muitos parâmetros para configurar como é que vai ser cada um desses serviços, né? E aí nós vamos começar pelo build e o image, que fazem coisas parecidas. Qual é a diferença entre eles? Aqui eu estou especificando qual vai ser a imagem que vai ser usada, né? Qual vai ser a imagem que vai ser usada para esse serviço. Tá certo? Então, o serviço, você vai criar um container para esse serviço, e esse container sempre tem que referenciar uma imagem. Então, nesse ponto aqui, a gente usa o image e o build para definir qual imagem que a gente vai usar, né? Para criar o container desse serviço. O container ou os containers, né? Desse serviço. Tá legal? Eu tinha falado para vocês, a gente pode criar réplicas, né? De cada um deles. E qual a diferença do build para o image? Ou a gente usa um ou usa o outro, tá certo? O image, ele vai utilizar uma imagem que já existe, certo? É uma imagem que já existe. Aqui no caso, tá no exemplo, MySQL vai ser uma imagem lá do Docker Hub, MySQL com tag 5.7, certo? Você poderia botar outros repositórios aqui para especificar outras imagens também, mas o que a gente precisa entender aqui é que o image ele vai utilizar uma imagem que já existe. Então, eu não preciso construir ainda, né? Ela já existe em algum lugar, tá bom? E o build, pelo contrário, ele vai criar uma imagem para o serviço, né? Ele ainda vai criar a imagem. É uma imagem, geralmente, que você definiu usando um Dockerfile, né? Esse Dockerfile está em alguma pasta, certo? E você chama o build para especificar o caminho para essa pasta, né? Onde vai estar esse Dockerfile e que o Docker Compose vai usar para dar um build lá na imagem, né? Construir essa imagem, né? E depois criar um ou mais containers a partir dessa imagem, né, para construir esse serviço, tá bom? Então, basicamente, a diferença é essa. Então, às vezes, a gente baixa um projeto assim de Docker, que na página raiz tem um Docker Compose, né, e aí você tem vários subdiretórios lá, cada um deles com um Dockerfile diferente, né, ou seja, é como se fossem módulos da sua aplicação, né, e em cada uma delas tem um Dockerfile para construir as próprias imagens delas, né, que no final das contas vai compor a sua aplicação final. Né? E quem vai fazer tudo isso para você é o Docker Compose. Então, não sei se vocês já chegaram a se deparar com isso, mas é muito comum. Né? E nas aplicações que vocês forem fazer, vocês também vão fazer isso. Né? Então, você vai ter um Docker Compose lá, o arquivo, você vai ter vários subdiretórios, né? Cada um deles vai ter um Dockerfile lá especificando como é que tem que construir. Né? Cada subdiretório é como se fosse um módulo, né, da sua aplicação, e vai ter um Dockerfile lá que vai definir como é que vai ser o processo de construção da imagem desse módulo. Tá certo? Beleza? Ficou claro aqui, pessoal? Beleza? Então, pronto. Então, basicamente, essa é a diferença do image para o build. Tá bom? Então, continuando aqui, tem uns outros mais simples, né? Que a gente já brincou, inclusive, quando a gente estava trabalhando com Docker Run, né? Então, tem
esses outros 3 parâmetros que a gente pode botar. O environment, ele serve para a gente definir as variáveis de ambiente, né, que vão ser criadas quando a gente instanciar os containers. Então, aqui no caso, eu estou continuando sempre o mesmo exemplo do slide anterior, tá, pessoal? Então, aquele lá eu já completei com os parâmetros desse slide aqui, tá? Então, aqui a gente pode ver que eu criei eu defini esse parâmetro environment, e embaixo, né, separado por tracinho aqui. Esse tracinho você pode ocultar ou não, tá? Mas é bom você sempre usar ele. E aí eu defini uma variável de ambiente aqui, né? MySQL root, password, tá? Sempre separado por 2 pontos aqui. E aí eu boto como se eu estivesse definindo a senha de root do MySQL, tá certo? Então o environment ele serve para a gente definir variáveis de ambiente quando a gente estiver inicializando um container, tá bom? O port serve para fazer os mapeamentos de porta, a gente já viu isso também, né? Então posso botar aqui, eu botei na aplicação web, né? Aliás, no serviço web, eu botei um port fazendo um mapeamento da porta 80, a porta do Docker host, para a porta 80 do container, tá certo? E aí eu posso botar quantas eu quiser, tá, pessoal? Aqui a gente dá um enter aqui, bota outro traço e vai botando uma embaixo da outra, tá certo? Do mesmo jeito aqui no environment, tá, do port, desses parâmetros aí você consegue botar quantas você quiser, tá certo? E aí, por fim, o depends on, né? Que ele vai ficar responsável por ordenar o processo de inicialização dos containers. Como assim? Claro que tem container que depende do outro. Então, por exemplo, você só vai... Nesse exemplo aqui, por exemplo, o ideal é que você só inicialize o container da aplicação web quando o do banco de dados já estiver rodando, tá? Porque se você inicializar todos ao mesmo tempo, pode ser que comece a dar erro de comunicação, né? Porque esses containers, eles precisam se comunicar. Então, por exemplo, se o web levanta primeiro e não consegue se conectar no MySQL, ele vai começar a gerar um bocado de erro lá no log, talvez até trave e talvez até desligue sozinho, né? Dependendo de quem implementou, se não fizer tratamento de exceção. E aí já não vai dar certo, né? Então, assim, a gente pode definir a ordem com que esses containers eles vão sendo inicializados, definindo uma ordem de dependência, né? Então, aqui eu só boto o depends on e digo que esse serviço web, ele depende do DB, do serviço DB, né? E aí, só quando o serviço DB for inicializado, né, o container dele, é que eu vou inicializar o container web, do serviço web. Beleza, pessoal? Tranquilo? Show de bola. Outros muito importantes, né, outros parâmetros muito importantes que a gente pode usar aqui é o volumes e o networks. Então, assim, já fica bem claro o seguinte, o volumes ele serve para definir volumes, né, que podem ser usados pelo serviço. Isso aqui é volume do tipo volume, não é do bind, viu? É volume do tipo volume, tá? São volumes que ficam na área do Docker, né? Você cria com aquele Docker volume create, tá certo? Mas aqui o Docker Compose já cria para você sozinho. Então, você usa o volumes para definir volumes, né, que podem ser usados pelo serviço, um ou mais serviços, tá? E o network que serve para definir redes, né, da forma que você quiser, com seus próprios nomes. Inclusive, como eu falei, por padrão ele já cria uma, né? Mas você pode definir as suas próprias, inclusive com drivers diferentes, né? Porque aqui ele cria do tipo grid, mas você pode definir outras com outros drivers, né? A gente não vai ver como é que faz isso aqui, a gente vai ver só como é que faz para definir um nome, né, para as redes, tá certo? Porque senão eu precisaria de outro curso só para a gente entrar nessa parte avançada de redes Docker. Então, basicamente, o nosso arquivo ficaria assim agora, né? Aumentando um pouco o tamanho dele. Então, primeiramente, dos volumes, né? A gente primeiro tem que definir os volumes aqui embaixo, certo? Eu defini o volume dbData, só um volume mesmo, que vai ser criado, né? Que vai ser criado lá na área do Docker, certo? Lá no /var, /lib, /docker, /volumes, vai ser criado lá. E aí, aqui em cima, eu só uso o parâmetro volumes também para definir quais os serviços que vão acessar, né, que vão ter acesso a esse volume, e eu faço um mapeamento, né, para fazer a montagem. Então, eu estou dizendo aqui, ó, usando volumes também, que o DB vai mapear esse volume dbData, né, vai montar esse volume dbData nessa pasta aqui dentro do container, /var, /lib, /mysql, tá certo? Do mesmo jeito o networks, ó, o networks aqui eu estou definindo só um, que é o net1. Então, basicamente, eu estou só criando essa rede aí, uma única rede. E aí, aqui eu defino quais são os serviços que vão usar essa rede, né? No caso, eu especifiquei aqui tanto web como DB, né? Vamos usar essa rede aí para fazer as configurações. Para ter conectividade, tá certo? Lembrando que isso é uma rede
definida por usuário, né? Então, por padrão, ele usa aqui o Drive Bridge, né? Então, eles podem se conectar e eles podem chamar um a outro só usando os nomes, né? Beleza, pessoal? Dúvidas até aqui? Eu tô com uma, Michel. Dentro do DB, no volume, tu está dizendo que o DB Data, ele tá montando esse caminhozinho aí. Mesmo tu tendo montado já aí, lá fora, lá em volumes, tu tem que montar de novo, tem que dizer que vai ter esse volume com esse nome DB Data? Não. Aqui, uma vez que você especificou aqui, o Docker Compose já vai fazer tudo isso para você. Ele cria o volume, tá? Se ele não existir ainda, ele cria o volume e ele faz a montagem, né? Aqui a gente já não precisa mais dar um Docker Run, certo? A gente não vai usar mais Docker Run aqui. Tudo quem vai fazer é o Docker Compose para ti. Uhum. Então, aquele trabalho de montagem, quem vai fazer é ele também. Você não vai precisar se preocupar com isso. Tá. A questão é você especificar tudo direitinho aqui no arquivo. Depois você dá só um Docker Compose app e ele faz a mágica para você. Tá bom? Tá. E aí, pessoal, tem algumas outras, né? Assim, menos usadas, mas é importante a gente conhecer, né? O Restart, que ele define uma política de reinicialização do serviço. Então, vamos pegar aquele exemplo lá que eu citei para vocês. Por exemplo, o web levanta antes do DB, né? E aí a aplicação ela gera uma exceção lá, trava, né? E fecha, né? O que é que vai acontecer? O container ele vai desligar, né? Porque o processo da aplicação ele deixou de existir. Então ele desliga, como a gente viu lá na nossa primeira aula, né? Bem, se você especificar uma política de reinicialização para ele, o que é que vai acontecer? O próprio Docker Compose vai ficar tentando reinicializar o container sempre, né? Se você especificar dessa forma. E aí, em algum momento, como o DB vai ser inicializado, o container web vai conseguir se conectar. Aí eu não teria problema, né? Eu poderia até remover o depends on, se eu quisesse, né? Se eu especificasse que ele ficasse sempre reiniciando em caso de falha, tá? Então, o Restart, ele serve para isso. Ele serve para definir uma política de reinicialização do serviço. Por padrão, se você não especificar nada, é null, né? Não tem política. Ou seja, se a máquina, por algum motivo, o container saiu, ele não vai reinicializar, o Docker Compose não vai reinicializar ele. Oi? Por exemplo, tu falou que o restart é para reinicialização do serviço, mas se eu estiver utilizando o serviço, ele vai reinicializar na hora que eu estiver usando, ou tipo assim, quando ele estiver inativo? Não, ele não vai reinicializar, só se der algum problema, certo? Sim, caso, né? Tá bom. Só se ele der algum problema, aí ele reinicia o serviço, tá? Então, por padrão, ele é null. Se eu não botar nada, ele não vai reinicializar, o container vai fechar e tudo, para ele tanto faz, né? E aí tem as outras opções, né? Se o container parar, né? Aí você reinicializa. Outra questão é o seguinte: se der só uma falha, né? É porque aqui vai por grau, né? Esse aqui ele já engloba isso também. Então, no caso de falha, é o seguinte: a aplicação deu um problema lá qualquer, não está mais funcionando, mas o container continua levantado, né? Sim, foi aí... eu fiquei com dúvida, porque tipo, eu olhei aqui para o lado e vi em caso de falha e vi em cima sempre. Aí eu fiquei, oxe, ele vai ficar desligando toda hora, e como mesmo na hora de me veio a dúvida. O Always é o seguinte, ele vai, qualquer probleminha assim, que não seja parada, que não seja uma falha, ele vai reiniciar, tá? Qualquer problema. Eu nunca cheguei a testar isso, não. Eu sempre boto o Always. Porque, assim, esse aqui engloba até problemas nas bibliotecas, dependência, alguma coisa assim, tá? Algum aplicativo do sistema que esteja lá rodando no seu container. Qualquer coisa que acusar qualquer problema lá, ele vai reiniciar. Por exemplo, não conseguiu... Você faz tratamento de exceção na sua aplicação, mas você não está conseguindo se conectar no banco de dados, né? Ele vai reiniciar. Tá? Mesmo que a aplicação ela não feche, que ela fique lá sempre tentando, mas ele vai reiniciar a aplicação. Tá? Michel, o Alessandro está com uma dúvida. Ele falou assim: se não me engano, uma imagem pode ser criada já especificando uma porta. A porta dessa imagem no Docker Compose precisa ser a mesma ou ele substitui? Não, é o seguinte: quando você cria uma imagem, você já especifica as portas que vão estar expostas, né? Assim, não é você que decide. Quem decide é o serviço que vai estar rodando. Mas uma vez que você usou aquele expose, como eu falei, do Dockerfile, ele só serve para documentar mesmo, para você informar para a pessoa que vai usar a sua imagem
qual é a porta que o serviço está rodando, tá? E aí facilita a sua vida, porque você consegue fazer o mapeamento de porta direitinho, quando você for iniciar os containers. Então, assim, você expõe a porta, mas aquela exposição que você faz é só para o cara poder usar na hora de fazer o mapeamento de porta. Mas você tem que definir o mapeamento de porta, não tem para onde correr, não, viu? Não sei se eu respondi. Na verdade, não sei nem se eu entendi bem a pergunta, mas se eu tiver conseguido responder... Ele disse que entendeu. Beleza, então. Então, pronto. O restart é mais ou menos isso, né? Na dúvida, eu sempre boto o always, tá? Até na documentação mesmo do Docker não fica claro a diferença mesmo detalhada entre os três, tá certo? Não fica bem detalhado, não. O caso a caso, né? Mas na dúvida eu sempre boto o always. Porque ele não vai reiniciar se tiver tudo funcionando direitinho. Certo? Ele não vai reiniciar. Não se preocupe quanto a isso. E aí, por fim, né, o command, né? O command, ele serve principalmente quando geralmente a gente usa ele associado ao build. Tá? Geralmente quando a gente usa o build, a gente usa esse command aqui. Não precisa usar, né? É só para se você quiser mesmo. E ele serve para sobrescrever o comando default que tem lá no CMD. Se o seu Dockerfile tiver um CMD lá, ao invés do entry point, você pode usar o command para definir, para sobrescrever o que tem lá no CMD, né? Você lembra lá que a gente usava o Docker Run, e quando a gente queria sobrescrever o CMD, a gente simplesmente botava o comando lá no final, depois da imagem, né, no final do comando Docker Run, né? Esse rapazinho aqui, ele tem o mesmo efeito, né? Então, ele vai ser usado para sobrescrever lá o que tiver. Tá até aqui na aplicação web, né? Então, eu botei para fazer o build da imagem a partir do ./pp, e eu vou sobrescrever o que tiver lá no CMD por esse comando aqui, tá certo? Basicamente, é para isso que o command serve. Beleza, pessoal? Dúvidas até aqui? A gente acabou de fechar a parte dos parâmetros, tá? A gente construiu aqui, na hora, um Docker Compose aqui para a gente brincar, né? Bem, pode ser que surja dúvidas quando a gente voltar para o nosso exemplo 1, né? Então, no nosso exemplo 1, só lembrando aqui para vocês, né? O que foi, então, no final das contas, o que foi que a gente definiu aqui, né? Tava muito obscuro, né, no começo. Então, o que foi que a gente definiu aqui, né? A gente definiu dois serviços, o DB e o WordPress, né? O DB está usando a imagem MySQL, né, lá do Docker Hub, com a tag 5.7, e o WordPress está usando uma imagem mesmo também lá do Docker Hub, que é o WordPress, né, 2 latest. Não existe ordem entre esses parâmetros, então você pode botar em qualquer ordem, tá? Não se preocupe quanto a isso. Vamos ficar aqui só no DB por enquanto. Então, no DB aqui eu tenho um volume que eu defini para ele, igual como a gente viu lá no nosso exemplo, né? E o volume está definido aqui embaixo, certo? Botei uma política aqui de reinicialização, always, e criei 4 variáveis de ambiente, ó. Aqui eu não botei nenhum traço, não, mas o ideal é que você bote o traço, tá? Isso aqui é porque eu copiei de um site aí e não prestei atenção que não tinha um ponto, mas ele funciona do mesmo jeito, tá? Sem um ponto. Então, aqui basicamente são 4 variáveis de ambiente, só para especificar informações que o WordPress vai precisar usar, né, para se conectar nesse banco, tá bom? E algumas que são exigidas como a senha de root. Aí o WordPress aqui também tem seus próprios parâmetros. Primeiro, eu coloquei aqui que ele depende da inicialização do serviço DB, né? Então, primeiro o container do DB tem que subir, né, antes do WordPress, né, para que possa funcionar direitinho. Aí eu já falei da imagem. O mapeamento de portas, né, para que eu consiga acessar externamente essa aplicação, né? Então, fazendo mapeamento de porta do 80 por 80, né? Política de reinicialização aqui, always, e defino 3 variáveis de ambiente para viabilizar a conexão do WordPress lá no nosso banco de dados MySQL. E aí é interessante que quando a gente vai especificar sempre que a gente vai tentar conectar um serviço no outro, a gente pode usar só o nome, né? Nome do serviço, né? Como eu falei para vocês, quando a gente trabalha com redes definidas por usuário, né? A gente pode usar diretamente o nome, né, dos containers lá para conectar um ao outro. Aqui eu posso usar diretamente o nome do serviço durante a definição aqui no arquivo do Docker Compose. Então não tem problema, eu posso usar diretamente o nome do serviço, tá? Então DB... Oi? Dúvida que surgiu. Lá nos exemplos, quando tu estava falando do Dependizon, tu falou que
que a gente pode colocar o nome dele aqui do serviço que ele dá dependendo, né? Mas lá no exemplo, o web, por exemplo, estava vindo em cima do DB. Aí tu botou no web que ele dependia do DB. Então, o DB tinha que rodar primeiro e depois rodava o web. Mas nesse caso aqui, que tu colocou como o DB em cima e o WordPress embaixo, e tu botou o dependizão, que o WordPress depende do DB. Nesse caso aqui, quando ele for executar, ele vai executar lá de cima, de forma sequencial, ou ele vai pegar os dois processos e executar de forma paralela? Certo. Foi ótima essa pergunta, tá, pessoal? Eu acho que é muito importante tirar essa dúvida agora, tá? O Docker Compose, ele não vai respeitar essa ordem aqui. Tá? A ordem com que eu defino o serviço. Ele não vai, vamos lá, eu vou criar o serviço DB agora, vou criar o WordPress. Ele vai começar a processar isso tudo em paralelo, tá? E aí tem uns que vão levantar primeiro, que os que forem mais rápido para ir inicializando, vão inicializando primeiro. Ele não vai esperar esse aqui inicializar para depois começar a trabalhar nesse aqui, não. Ele vai começar a levar. Se ele for fazer isso, como o DB está aqui em cima, nem precisava do dependizão aqui embaixo, né? No caso, porque se ele fosse sequencial. Se for sequencial, não precisaria, mas como ele não é, então precisa. Tá? A única forma de você definir ordem de inicialização é usando o depends on. Tá? De resto, não confie nessa ordem aqui. Tá? Pode, coincidentemente, esse aqui levantar primeiro que esse. Mas pode não acontecer. E vai depender do tipo de serviço que você está configurando aí. Tá bom? Beleza, pessoal? Então, é isso, né? Então, basicamente, esse exemplo fez isso. É um exemplo bem simples, né? Mas a gente conseguiu rodar uma aplicação do WordPress aqui rapidinho. Tá certo? Talvez se você fosse fazer na mão, aí demoraria mais, né? No caso, eu já tinha as imagens prontas, né? Além no Docker Hub já tinha as imagens prontas e foi legal de usar. Né? Beleza? Mais dúvidas? Então, vamos lá. Então, pessoal, vamos rodar o nosso último exemplo da aula. É um exemplo mais complexo, né? Só para a gente fechar mesmo com chave de ouro, né? Essa parte do Docker Compose. É uma aplicação que é usada muito como exemplo nos cursos de Docker Compose, nos cursos de orquestradores. O pessoal geralmente utiliza essa aplicação exemplo, que é uma aplicação de votação. Tá certo? E essa aplicação de votação, ela trabalha com vários containers, né? No caso, vários, assim, 5, né? Então, assim, você tem... cada container roda um serviço diferente, né? E juntos, eles compõem essa aplicação de votação. Então, deixa eu explicar para vocês o que é cada um desses serviços. Primeiro, a gente tem uma interface gráfica, que é uma aplicação web que a gente consegue escolher, selecionar, né? Em quem a gente quer votar, tá? E essa aplicação é aplicação em Python, em Flask, né? E ela roda aqui num containerzinho, a Volt-app, tá? E quando você vota, os resultados são enviados por um message broker, né? Um banco de dados em memória, que no caso aqui é o Redis, né? Beleza? E aí o que é que acontece? A gente também tem um outro container aqui, que é o Worker, que é em .NET, que ele é feito, e ele vai ficar responsável por ler esses dados aqui do Redis e processar os dados e armazenar eles num banco de dados PostgreSQL, né? No caso aqui o nome do serviço é DB. Então a gente tem um Volt-app, né, para votar, o Redis para armazenar esses dados iniciais que davam de votação, o Worker que vai pegar esses dados, né, e salvar num banco de dados PostgreSQL, né? No caso aqui o nome do container é DB. E aí nós vamos ter uma outra aplicação web aqui, baseada em Node, né? O result-app, que vai ficar responsável por ler essas informações do banco de dados e mostrar na tela. Tá certo? Bem, então vamos rodar esse negócio, né? A gente não vai escrever o Docker Compose na mão, não. A gente vai, como eu falei para vocês, esse exemplo já está disponível no GitHub, lá no Docker Samples, né? Que é dos repositórios lá do Docker, e é muito usado para quem vai, novamente, né? Para quem vai ensinar, né? Nessa parte de orquestração. Quem vai ensinar essa parte de orquestração, né? De serviço. Então, vamos dar uma olhada aqui, né? Como é que ele funciona. Vamos dar uma olhada primeiro no arquivo dele, né? Eu já baixei, né? Eu vou dar um clique. Já tá. Então, vou entrar na pasta. Opa.
Quando vocês derem um GitHub, ele vai baixar essa pasta aqui para sua máquina, né? E aí vocês vão ver o seguinte, ó, que esse aqui, ele é um exemplo bem mais robusto. Ele tem vários arquivos aqui de Docker Compose, vai depender do que é que você quer rodar, né? No caso, a gente vai trabalhar só com esse aqui, que é o padrão, tá? Então, eu vou abrir ele aqui para a gente dar uma olhada. Olha só. E aqui ele define cada um daqueles serviços, ó. O de votação, né? Primeira aplicação web aqui, né? E ele faz um mapeamento de porta, nós vamos já ter que mexer nesse mapeamento. Tem a aplicação no Node aqui, né? Para mostrar o result. Tem um worker, tá? Tem o Redis, né? Message Broker e tem um banco de dados. Tá legal? Agora vamos entender como é que ele configurou cada um deles aqui. Olha só. O Volt, o Result e o Worker, eles são módulos, certo? Que foram implementados pelo desenvolvedor. Não é um serviço que tem uma imagem já pronta em algum repositório do Docker, tá? Então, aqui, o que é que acontece? Se a gente voltar aqui para a pasta, der um ls, a gente vai ver que tem uma pasta Result, uma pasta Volt e uma pasta Worker. Se eu entrar aqui só na pasta Volt, der um ls, a gente vai ver que tem um Dockerfile aqui, ó. Um Dockerfile especificando o quê? Como é que eu vou fazer para construir uma imagem para esse serviço Volt, tá? Então tá aqui, ó. Dockerfile, agora que a gente olha, ele fica bem mais simples, né? Então, basicamente, aqui ele só está especificando como é que faz para criar uma imagem para rodar essa aplicação, certo? Que é exatamente o que o Docker Compose vai usar, né? O que está especificado lá no arquivo do Docker Compose. Opa, acho que eu esqueci de voltar aqui. Então, beleza, ó. Então, aqui, o Volt e o Result e o Worker, ele especifica com build, né? Qual é a pasta que está o Dockerfile para gerar a nova imagem. E aí ele sobrescreve, né, também, aqui cada um deles usa o parâmetro command para sobrescrever o CMD que tem lá naqueles Dockerfiles, certo? E aí ele vai criar volumes aqui também, ó, e aqui ele está criando volumes do tipo bind, certo? Vocês podem ver, ó, que não tá definido aqui nos volumes. Aqui só tem o DB Data, que vai ser usado pelo DB, certo? Mas aí cada um deles define um volume aqui do tipo bind, né? Eles estão pegando a pasta da aplicação e jogando para uma pasta app lá dentro do container, tá? Não sei porque que eles estão fazendo isso, tá? Não sei como é que foi o processo de desenvolvimento dessas aplicações, mas isso aqui é uma forma de você definir um volume do tipo bind, certo? Então, basicamente, o que eles fizeram foi isso. Tem um mapeamento de portas, cada um deles. Aliás, o Worker não tem, né? É só as aplicações que tem a aplicação gráfica. E aqui a gente já vai ter que mexer em alguma coisa, porque eu não tenho essas portas abertas, né? A 5.000 e a 5.001. Eu tenho duas portas na minha máquina virtual, que é o 80, que eu vou botar aqui, e para me visualizar o result, eu vou botar o 80 e 88, que é a outra porta que eu tenho aqui. Tá bom? Então, basicamente, é isso aqui que essas três estão fazendo, né? E aí ela seta, para usar essas networks, como eu falei para vocês, né? Aquela ideia de usar uma rede para o lado front-end e para o lado back-end, certo? Então, os serviços que têm interface gráfica vão precisar de uma rede front-end, aliás, é ideal que tenha, né, uma rede diferente para quem vai acessar, né, essas interfaces gráficas, e uma rede back-end aí para fazer a comunicação, né, dessas aplicações com os outros módulos. Tá? Vocês podem ver que os módulos background aqui, todos eles, só tem uma rede que é a background, né, essa backtie. E a gente pode ver que as duas estão definidas aqui embaixo, né, na parte de rede. Tá certo? Então, basicamente, eles fazem isso, né? As outras aplicações, que é o Redis e o DB, né? Cada uma delas já tem uma imagem lá no Docker Hub, certo? Então, eu só preciso especificar aqui qual é a imagem. Posso especificar o nome do container, se eu quiser, para não ficar amarrado lá pelo Docker Compose, certo? E algumas variáveis de ambiente aqui para o Postgre, né? Especificando a senha de root, né? O volume DB Data está montado aqui para o Postgre, né? Aquele volume que eu criei aqui embaixo, né? Está setado só para ele aqui, certo? E basicamente é isso, tá?
Vocês entenderam, pessoal, o formato desse arquivo aqui? Alguma dúvida? Então, vamos rodar a aplicação para ver, né? Vou salvar aqui, que eu alterei o mapeamento de portas, né? E vou dar um docker compose app-d, né? Para rodar em background. E aí ele vai criar um bocado de coisa aí, vai baixar a imagem. Não tem imagem para nada aí. Ó, ele criou as duas redes, né? Criou o volume, né? E aí o resto é só baixar as imagens. E aí ele está construindo as outras imagens, ó. Aquelas que usaram o build, ele está criando as imagens, né? Talvez demore um pouquinho, ou não, né? Vamos esperar aí que seja rápido. Ele já terminou de construir as imagens, ele já tá nos finalmente aí já. Aliás, não, ele está construindo a última, que é o work. Pessoal, enquanto está construindo aí, se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar, tá? Não estou vendo vocês não, mas... Aliás, estou vendo agora. Qualquer problema aí, a culpa é do Matheus, viu? Aproveitar aqui para ligar a luz. Ah, agora ele já está criando os containers. Até que enfim. Pronto, pessoal. Olha só. Vocês viram... Queria só chamar a atenção para vocês. Vocês lembram aquela parte da nomenclatura dos containers do Docker Compose, né? Que ele bota projeto, né? Nome do serviço e um índice, né? Acho que vocês lembram disso do primeiro exemplo. Agora, teve umas lá... Deixa eu só abrir aqui o Docker Compose de novo. Por exemplo, cadê meu cursor? Tá aqui. O DB e o heads, a gente usou esse parâmetro aqui, container name, né? E definimos na mão aqui qual era o nome do container que ele teria que usar. E foi exatamente o que aconteceu, ó. Quando ele foi criar os containers aqui, ao invés dele seguir aquela nomenclatura, né? Ele criou com o nome que a gente especificou. Tá vendo? Já facilita um bocado, né? Outro parâmetro aí para a gente usufruir. Eu vou dar um clear aqui, né? Vou dar um docker compose ps aqui para a gente ver os serviços que estão rodando, ó. Tem 5 serviços, né? Todos eles estão app, tá certo? Se eu for dar uma olhada lá nas redes... Opa, errei o comando. Se eu for dar uma olhada lá nas redes, a gente vai ver que ele criou as duas redes lá que a gente especificou, ó. A front-end e a back-end, certo? Volume também da mesma forma. Tá aqui. Esse foi o volume que ele criou, que está sendo usado pelo container do PostgreSQL, tá certo? Mas, sem mais nem longas, vamos ver como é que ficou a aplicação, tá? Então, vou abrir aqui agora duas abas, certo? Tem uma que eu botei na porta 80, né?
que é a de votação. Ó, e ele mostra a telinha aqui, né? Aplicaçãozinha em Python para a gente votar. Gatos ou cachorros, né? E outra para a gente ver o resultado. E essa para a gente ver o resultado, ela está na porta 8088. Ó, essa aqui é a aplicação em Node, né? Que mostra o resultado. Não tem nenhuma votação, né? Ninguém votou ainda, meio a meio, né? 0 para cada um. Então, vou voltar aqui, por exemplo, em gatos, né? Então, votei nos gatos. Será que mudou alguma coisa lá nos resultados? Vamos ver. Ó, ele já atualizou em tempo real, que é Node, né? Então, ó, o gato já está 100%, né? Tem um voto para eles, né? Se vocês quiserem votar aí também, podem votar, porque aí a gente testa a aplicação, ó, vavazão.quixadá.ufc.br. Eu só posso votar uma vez, tá? Mas se vocês quiserem votar aí, a gente começa... Dá para brincar aí, ó. Tem gente votando aí também, né? Olha aí que legal. Professor, dá para a gente usar isso até no PET? Dá para usar. É só editar como é que vai ser a votação que ele faz a mágica para você, viu? Beleza, pessoal? Então, basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Com isso a gente está encerrando aí, né, o nosso mini curso, certo? Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode perguntar, tá? Eu estou aqui para responder. A gente, assim, a palestra é só 6 horas, né? Se o Vladimir quiser dar mais um tempinho aí para a gente conversar aí no final, não tem problema, tá certo? A gente conversa, tira as últimas dúvidas, né? Assim, uma pergunta que vocês não fizeram, mas que eu acho importante vocês fazerem Michel, o que é que a gente precisa estudar daqui para frente, né, em relação ao Docker? Eu acho que com esse curso vocês já pegaram uma base muito boa, tá? Vocês já aprenderam a fazer as coisas na mão no Docker, né? As principais coisas, claro, a gente consegue descer muito mais um nível aqui, sem problema nenhum. Mas só com esse conhecimento aqui que vocês adquiriram no curso, vocês já podem começar a estudar os orquestradores, né? No caso, o Docker Swarm, né? Ou Kubernetes, certo? Se você quiser se especializar só em um, eu sugiro você já começar a estudar o Kubernetes, né? Qual é a diferença do que a gente fez até aqui? O Docker Compose é um orquestrador, certo? Mas ele é um orquestrador para single host, é para um host só, né? Você vai rodar a sua aplicação mais num único host. A partir do momento que você precisa trabalhar com containers, você precisa de uma aplicação que vai rodar em várias máquinas, né, num cluster, aí você já tem que partir para um orquestrador, né, multi-host, né, que no caso é o Swarm, né, o Docker Swarm e o Kubernetes. A minha sugestão é essa para vocês, né, partirem agora para os orquestradores, certo? Mais alguma dúvida, pessoal? Se alguém quiser perguntar aí. Fiquem à vontade. Agora eu estou lendo o chat, tá? Quem quiser perguntar. Eu queria agradecer, né, Michel, pela sua disponibilidade de ter dado o curso nesses 4 dias e espero que tenha futuras colaborações entre a gente e o PET, entre você e o PET. Eu que agradeço aí, né, ao PET, né, ao Vladimir pela oportunidade, tá, de estar ministrando esse curso para vocês. Eu acho que é importante, né, até a forma da gente mudar um pouco o ponto de vista de como a gente entrega os trabalhos, né, na universidade. Eu acho que o Docker, ele tem muito a ajudar nesse sentido, né, principalmente agora que nós vamos trabalhar tudo remoto, não vai ter mais esse negócio de professor só roda na minha máquina, né, vai ficar muito complicado, né. Então, assim, eu que agradeço, né, agradeço a você, viu, Edval, pela ajuda, né, é muito importante ter essa mediação, tá certo? Senão eu não ia conseguir dar conta aí das perguntas. Se a gente for ficar dando aula e olhando para o chat, a gente se desconcentra muito fácil, tá? Então, obrigado aí pela ajuda, você me ajudou a manter a minha linha de raciocínio aí até o fim. A gente faz isso muito nas nossas reuniões do PET, aí eu achei que ia ser conveniente. Foi muito conveniente, muito mesmo.
Então é isso, pessoal. Se a gente não Tem tiver uma mais. pergunta do senhor no chat. Como o senhor imagina Docker aplicado à técnica de microservice? Que o Javel perguntou. O pessoal usa, tá, para microserviços, viu, Javel? O Docker, né? Inclusive com orquestradores, né? É até uma opção boa para você trabalhar com alta disponibilidade, né? Você usar um Kubernetes, por exemplo, você consegue com orquestração você levanta o serviço que você quiser, né, para uma determinada aplicação e mais de uma réplica e ele já faz balanceamento de carga e já resolve isso para você, certo? Mas claro, tem os frameworks próprios, né, para microserviços como o Carac, né, que talvez eu nunca usei ele muito a fundo, mas talvez ele esteja mais encaixado com a teoria, né, de microserviço. Mas o Docker ele tem sido usado sim para microserviço, viu? Sem nem pensar duas vezes. Beleza? Beleza, pessoal? Pois então, eu que agradeço a vocês, tá? Espero que a gente se Michel, encontre. Oi. vamos marcar um minico só sobre orquestração de VNFs, SFCs, usando o Docker? Olha aí, a Roseli, né, que tá falando. Pode ser, Roseli, Isso. mas é um curso que vai ter que ser mais extenso que esse, viu? Tem muita coisa mesmo para se ver na parte de orquestração de containers Docker. Tá? Pode ser mesmo, ela escreve aí o tema, a gente guarda o tema e quem sabe, né? A gente não divulga mais na frente, e você e os outros que se interessarem se inscrevem, nada impede, né? Futuras colaborações. Com certeza, vamos manter essas colaborações, viu? Eu concordo, sim. Se eu conseguir preparar eu ministro, sim. Vamos aproveitar que é sua área, você domina pra caramba. Vamos. Eu vou. É uma boa pedida, tá? Dar um curso de Kubernetes, né? Por exemplo. Docker Swarm eu nunca mexi muito, não. Kubernetes é mais a minha praia, né? Mas a gente pode combinar sim, tá? Só vai ter uma carga horáriazinha maior. Aí a gente vê como é que vai ficar daqui para frente, né? Como é que vai ficar as aulas lá na UFC, tá? Vamos ver como é que vai ficar. Certo? Pois beleza, pessoal. Ó, recomendação anotada, viu? Vou começar a preparar material de Kubernetes aqui. E assim que a gente conseguir ofertar, a gente continua, né? Dá uma continuação aí. Sim, gente, eu mandei todas as aulas para o e-mail de todo mundo que está inscrito, mas quem não conseguir abrir de lá vai estar no YouTube do PET. A gente vai colocar lá, PET SI-UFC. Só colocar lá no YouTube que você encontra. Aproveita, se inscreve e assiste os outros vídeos, que são muito legais, que a gente, durante essa quarentena, está preparando vários vídeos sobre um monte de temática. Eu também quero o link depois, viu, Edivaldo? Tá bom, mando para o senhor. Vou procurar hoje no... Eu mando para o senhor. Tá certo, agradeço, viu? Pois tá bom, pessoal. Pois então, se ninguém tiver mais dúvidas, a gente vai encerrando por aqui, tá? Para liberar vocês, dá tempo de comer alguma coisa ainda antes da palestra, né? Sim. Então vamos lá. Então um abraço aí para todos, né? Um abraço, muito obrigado. Tá na torcida aqui por revê-los o mais breve possível. Um abraço. Um abraço.